Fala, meus queridos, tudo bem? Fala, meus queridos, tudo bem por aí? Olha a camisa que eu estou usando, eu que fiz essa logo do PCM, eu refiz ela na verdade, né? Bora de mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com esse desenho, estou preparando esse desenho para fazer uma tatuagem, então eu estou preparando o decalque dele. Aí. Bora começar então mais um vídeo. Hoje a gente vai assistir a Nanda Guardian. Olha que mulher linda, velho. Ela é bonita, hein? Bichinha bonita. Bora lá. Bora dar o play. O nome do vídeo dela é Como se manter motivado no Bostil. No Brasil, né, no caso. Bora lá. Sobreviver ao Brasil. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora que eu achei muito sincera. Eu realmente senti que ela escreveu isso do coração e mexeu comigo, porque eu já me senti exatamente como ela descreve. E por isso eu decidi responder por vídeo, até pedi autorização para ela para responder por vídeo, porque eu acho que eu posso ajudar as pessoas que pensam assim ou que estão se sentindo dessa forma. Esse vídeo faz parte do quadro Pergunte a Lenda, onde eu respondo as dúvidas que vocês me mandam, lembrando que eu não leio todos os comentários, não leio todas as mensagens, é impossível, mas eu tenho uma equipe que gerencia as minhas redes sociais e eles escolhem ali os melhores comentários para fazer parte desse quadro Pergunte a Lenda. Então, vamos aqui a mensagem da Juliane Camilo. Olha só. Nanda, eu penso exatamente como você. O Brasil está se tornando cada vez mais tóxico para mim. Sim, o Brasil é deprimente. O Brasil me deprime. Eu moro aqui há 30 anos, mas eu reconheço que o Brasil é deprimente. Já vou falar sobre isso. Me dá angústia as pessoas. Como estão cada vez... Ou parece que o próprio país não deixa você crescer, velho. Parece que E repara pra você ver, as pessoas parecem que não odeiam gente rica. Sempre desse. Mas você se torna rico, elas vão ter que te odiar também, né? Porque não pode ver a felicidade sua, né? Você crescendo. Vez mais burras, sou empreendedora. Não, empreendedora, você empreendeu o inferno na terra. Ser empresário no Brasil é um inferno na terra. Tem que lidar com as pessoas burras, com as pessoas só querendo abusar da nossa boa vontade em querer empregar, em querer dar chances. Já vou falar sobre isso também. Quase não tenho amigas e não gosto de sair de casa, pois toda vez que saio, vejo o socialismo em tudo. Nas pessoas, nos comportamentos, no trânsito, nas músicas e muito mais. Isso me dá dores físicas. Gente, eu também já me senti assim. Eu acho que ela tá se sentindo muito sozinha. E eu falo pra vocês que quando eu passei a me posicionar politicamente em 2018, que eu falei que eu iria votar no Bolsonaro, e votei no Bolsonaro em 2018 e em 2022, na época eu não tinha canal no YouTube, 2018, nem 2022. 2022 eu tinha, mas eu não tinha tantos seguidores assim, eu tava começando. Mas eu lembro que 2018, quando eu me posicionei, eu lembro que eu comecei a compartilhar uns memes do vô Joaquim Teixeira, assim, que pra mim é a melhor página da internet até hoje. Eu perdi todos os meus amigos de escola, eu perdi todo mundo que eu conhecia. Eu fiquei sozinha. E esse foi, sim, um período muito triste da minha vida. Eu perdi alguns e ainda tô perdendo alguns. Acho que faz parte do processo. Solitário, onde eu me sentia exatamente assim, quase não tenho. Ou o petista é um bicho engraçado, velho. Você pode falar com ele a verdade que for, velho, seu país está sendo roubado. Eles falam, não, isso é mentira, isso é fake news. Você pode mostrar
Tá acontecendo o maior escândalo do Banco Master, velho. Só que os caras tá tipo com aquelas viseiras de burro. Você não consegue, o burro não consegue enxergar pros lados dos cavalos. Só olha pra frente, velho. Os caras não conseguem enxergar, os caras não pegam o celular e vai ali ler o que tá acontecendo no Brasil hoje em dia. Os cara é cego, velho. Amigas e não gosto de sair de casa. Eu fiquei exatamente assim, porque as pessoas que eu conhecia eram todas esquerdistas e eu não suportava ter que conviver com esquerdistas ou ter que pisar em ovos para não falar sobre determinado assunto, porque alguém poderia me interpretar errado e poderia virar uma discussão. Não suporto isso, eu não sei como que vocês conseguem ter amizades com esquerdistas. Eu realmente não consigo. Hoje eu não tenho nenhum esquerdista, não tenho contato com nenhum esquerdista. Eu odeio essa gente, odeio esquerdista, progressista, social-democrata. Pra mim é tudo gente bosta, lixo. Eu não suporto, eu não aceito nem como cliente aqui no escritório. Nem como cliente, nem como mentorados dos meus cursos, das minhas mentorias. Eu não quero por perto, eu não quero essa gente por perto. Eu odeio esse tipo de pessoa, literalmente. Só que pra eu chegar nesse nível de resolução comigo mesma, pra eu chegar nesse nível de, eu não quero esquerdista na minha vida, eu tive que passar pela situação que ela tá passando aqui de ficar solitária. Eu tive que romper esses laços que eu tinha com pessoas que eu achava que eram os meus amigos, as minhas amigas, mas que não eram, porque foram pessoas que começaram a me excluir, né? A partir do momento que eles viram que eu era de direita, eu passei a ser muito excluída. Eu não era mais chamada em festas. Eu lembro que teve uma menina que foi apresentar. Não, e isso é o pessoal da diversidade, da democracia, que diz amar a democracia e a diversidade. Ou seja, se você tem uma opinião diferente, você não faz parte mais do grupo deles. Aí você pergunta, cadê a diversidade? Cadê a democracia? Cadê o cara que ama as diferenças entre um e o outro? Cadê? O TCC dela, ela era super amiga minha. Ela foi apresentar o TCC dela, chamou todo o nosso grupinho de amigas e não me chamou. Eu fiquei muito chateada na época. Mas hoje eu vejo que ainda bem que eu passei por isso. Ainda bem que eu aguentei esse período sozinha, porque hoje todos os meus amigos são de direita e foi justamente isso que me fez prosperar na vida. Porque se eu tivesse amizade com essas bostas aí que fizeram parte da minha vida, eu não teria prosperado. Eu estaria na mesma situação que eles. Então, esse período solitário, você deve olhar como algo positivo. Use esse período sozinha ou sozinho para você se aperfeiçoar. Eu lembro que foi uma época da minha vida, 2018, 2019. Gente, eu lia, mas eu lia assim, eu acho que eu nunca li tantos livros por mês quanto eu li nesses anos, porque eu realmente estava muito sozinha, eu não recebia convites para sair, eu não fazia questão de sair assim como ela, eu estava totalmente focada na minha vida intelectual, nos meus estudos, no meu aperfeiçoamento como pessoa. E à medida que eu comecei a ler e eu comecei a compartilhar os meus estudos nas redes sociais, o que começou a acontecer? Pessoas que compartilhavam daqueles valores, daquelas ideias, começaram a se aproximar. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que eu passei a fazer novos amigos e refazer tudo na minha vida. Foi assim, depois passou ali alguns anos, eu conheci o Thiago, meu marido, que também é super de direita. Inclusive, no nosso primeiro encontro, eu lembro que a gente se beijou depois que a gente... Cara, essa história é muito boa. Ele pode confirmar essa história. A gente se beijou depois que a gente começou a rir de um post do Joaquim Teixeira, do vô Joaquim. E ele fala pra mim que naquele momento ele olhou pra mim e falou: cara, é a mulher da minha vida. E ele me pediu em casamento 2 meses depois da gente ter se conhecido. Foi essa a história. Mas o que eu quero dizer, eu tive que sacrificar esse tempo falando com muita gente, saindo de casa. Eu tive que sacrificar esse tempo pra eu amadurecer, pra eu estudar, pra aí depois eu liberar espaço pra que as pessoas certas aparecessem na minha vida. Então, esse é o conselho, se é que meu conselho vale pra alguma coisa, mas eu tô falando o que aconteceu comigo. Pra mim foi muito bom esse período solitário. Não tenha medo da solidão. A solidão, se você souber utilizá-la a seu favor, é uma coisa maravilhosa. Você ter tempo livre, de você ler, de você estudar, de você ir pra igreja, de você cuidar da sua família. Gente, é muito bom, muito bom. Não tenha medo de ficar sozinho ou sozinha. Mas voltando aqui, então ela falou sobre essa angústia. Eu quero também falar sobre uma outra coisa que ela coloca aqui, que é como as pessoas estão cada vez mais burras. Sou empreendedora. Sim, isso
isso é o grande problema na vida do empreendedor no Brasil. O empreendedor no Brasil, empreender no Brasil é o inferno na terra. A parte mais difícil é contratar pessoas. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho uma dificuldade enorme a ponto de ter que pedir redação. Sabia que eu tenho que pedir redação para as pessoas? Que até mesmo às vezes são até certificadas, formadas com diploma, mas a pessoa não sabe escrever. É esse o nível da jumentada no Brasil. São pessoas com diplomas, são pessoas formadas, mas que não sabem escrever. Sim, a média das pessoas é muito QI muito baixo. As pessoas no geral são muito burras, e assim, existe também uma cultura anti-empresária. Além da burrice, existe o marxismo cultural de você realmente não enxergar com maus olhos a figura do empresário. Eu tenho um cliente meu que ele é dono de banco, cliente grande meu, dono de banco, ele foi para os Estados Unidos, foi com as filhas dele para os Estados Unidos, e ele tava me contando uma situação muito engraçada, que aqui no Brasil, quando ele morava no Brasil, ele tinha receio de falar para as pessoas que ele era dono de banco, porque é até uma questão de segurança, né? Aqui no Brasil, nossa, vão pensar alguma coisa, vão sequestrar, vão fazer alguma maldade, vão isso, vão aquilo. E aí ele foi para os Estados Unidos, ele mora hoje em Orlando, e ele fala que até as próprias filhas dele falam, papai, mas eu posso falar para as pessoas que você é banqueiro? E aí ele fala, não, filha, pode, aqui nos Estados Unidos pode. Por quê? Porque existe uma cultura nos Estados Unidos pró-empresário. E essa para mim é o fator mais relevante, a característica mais relevante e que mais me agrada na cultura americana, a cultura pró-empresário. Existe uma cultura empreendedora muito forte nos Estados Unidos que não existe no Brasil. Nos Estados Unidos, as pessoas mais inteligentes geralmente viram empresários. No Brasil, viram funça. Então, a burrice, ela faz parte da sociedade brasileira, e se você é empreendedor, se você é empreendedora, além da burrice, você também deve conviver com o marxismo cultural, porque as pessoas automaticamente sempre vão pensar mal de você, pensar que você ou tá fazendo alguma coisa errada, ou que você... Aí tipo assim, a galera tem uma parte no Manifesto Comunista, se eu achar aqui no meu computador, eu coloquei para vocês, que fala assim, que as origens do burguês é porque vem do servo. Porque acontece, antigamente só tinha 3 classes, que era o rei, né, o reinado, o rei, o clero e os servos. Aí ele fala assim, dos servos vem a classe burguesa. Aí a galera não consegue raciocinar, juntar um ponto com o outro e perceber que o burguês, ou seja, o empresário, ele que é o burguês, é o servo, é a pessoa que está crescendo, que está abrindo empresa, é a pessoa que já está começando a ter uma vida mais estabilizada, uma vida... A galera não consegue perceber isso, velho. É muita burrice. Se eu achar, eu vou colocar aqui pra vocês vão dar uma olhada aí. Aí eu vou comentar depois pra vocês verem. Você é desonesto, ou que você é empresário malvadão, ou que você explora as pessoas, é assim. É o inferno, gente. É o inferno. O melhor dia para começar é hoje, aproveitando a promoção da Hostinger. Devido às suas ideias com a IA. Mas, qual que é a parte boa? E assim, de novo, eu sei que é angustiante, eu sei que deprime, é deprimente, eu sei. Mas uma coisa que eu levo pra minha vida, eu nunca apenas sofro. Eu nunca apenas olho uma situação triste, uma situação angustiante, eu simplesmente fico sofrendo sem fazer nada. Eu sou extremamente pragmática. E até mesmo diante dessa dor, dessa angústia, dessa falta de motivação, é justamente por isso que eu encontro força. Eu vou explicar para vocês. Quando eu vejo que a média do brasileiro é muito ruim, e gente, não é arrogância você achar que a maior parte das pessoas é burra, isso aí é estatístico. Nós ocupamos as piores posições dos rankings educacionais, nosso QI é um dos mais baixos do mundo, isso não é arrogância, tá? Também brasileiro tem isso, né? Qualquer pessoa... É só um dado. Pessoa que que é bem sucedido, que é um pouco mais culto, aí virou arrogante, né? Tem até essa coisa aí bizarra. Quando eu olho essa jumentada, eu treinei, isso aí foi treinado, tá? Ao invés de eu me desmotivar, no primeiro momento você pode se desmotivar e falar, cara, como que eu vou empreender? Como que eu vou prosperar num país como esse? Eu realmente virei a chave e pensei assim, cara... Sem contar as leis e os impostos, né? Que só te fode.
só te quebra. Olha só, se a média é tão ruim assim, é a minha obrigação ficar muito rica. Não é um mero desejo. Desejo de ficar rico, todo mundo tem esse desejo. Não, é um dever moral. Eu acordo todos os dias, eu faço o meu trabalho, porque eu tenho esse dever de ficar muito rica. Porque o fato de eu ter uma inteligência acima da média me dá essa responsabilidade e essa obrigação de enriquecer. E eu acho que foi esse pensamento que me fez prosperar tão cedo na vida. Eu sempre me cobrei, eu fiz esse compromisso com o mundo, com Deus, de que eu iria me esforçar e honrar a Nessa parte, acho que eu tenho que mudar minha mentalidade também, viu? Acho que eu tenho que pensar mais nisso aí, igual ela falou, viu? Acho que eu tô vacilando nisso. inteligência que eu tenho para alguma Eu sonho, sim, ser uma pessoa rica, próspera, mas eu acho que tá meio devagar meu pensamento desse jeito, viu, velho? coisa útil para o meu trabalho e eu uso dessa média ruim, péssima, gente burra, gente fracassada, gente esquerdista, gente que só quer Bolsa Família e não quer trabalhar, gente que vai em bloco de carnaval e gosta de ficar suado, gente que toma litrão. Quando eu olho para essa turma, ao invés disso Eu gosto de tomar cervejinha, velho. Desmotivar, eu olho e falo, não, eu não vou deixar que isso me desanime. Eu vou usar isso como a minha motivação para eu ser melhor que todo mundo. Ai, Nanda, que arrogância, você nunca vai ser melhor que todo mundo. Sim, melhor que todo mundo realmente é impossível, mas melhor que a média eu tenho a obrigação de ser. E outra coisa que vocês têm que parar de fazer também é pagar de humildezinho. Ai, ninguém é melhor que ninguém. Não, existem sim pessoas melhores e existem pessoas piores. Se você é um vagabundo, um esquerdista que fez o L, que toma litrão, que vai em bloco de carnaval. Gente, você é inferior a mim, você é inferior a várias pessoas que me assistem, que estão aqui querendo enriquecer, prosperar, trabalhar honestamente. E você reconhecer que você é melhor que a média das pessoas, isso não é arrogância, isso é um fato. Como que eu não vou me achar melhor que as pessoas, que a média das pessoas, sendo que o QI é um dos mais baixos do mundo, que a média das pessoas é esquerdista, quer ir atrás de benefícios de Bolsa Família, gente burra, gente tosca, gente que, como eu falei, curte carnaval, agora é época de carnaval. É óbvio que eu sou melhor do que essas pessoas. E você também deveria se sentir melhor que essas pessoas, porque é um fato. Mas traga essa constatação de que você é melhor que a média, e não porque você é extraordinário, não porque eu sou extraordinária, não, mas porque a média é muito ruim, isso tem que ficar muito claro. Use essa constatação para te motivar. O Brasil, ele deprime, o Brasil todo dia tem notícia ruim, mas é justamente aí que você tem que olhar. Cara, e uma outra coisa que ela fala, que a galera também, que vale colocar isso também, isso, tudo que acontece aqui é feito para te desmotivar, isso é de propósito, viu? Tem um livro chamado Subversão, de um cara que ele é ex-agente da KGB, chama Yuri Bezmenov. Lá ele tem um conjunto de estratégia que ele explica como é que você desestrutura um país, deixando o país numa total falência, tanto moral, quanto religiosa, quanto econômica. Tudo isso serve para você legitimar o poder. Você sempre, por exemplo, você sempre conseguir ter uma classe do poder ali dominante. Então, tipo assim, você manter o poder e o controle sobre as pessoas, entendeu? Isso é uma estratégia comunista que o pessoal usava na União Soviética. Então isso aí acontece no Brasil, só que as pessoas não vão perceber, porque o brasileiro não gosta de ler, simples assim. Bora continuar. O livro é muito bom, viu? Vai falar, eu não vou me deixar abalar, eu não vou esmorecer por causa disso, porque isso seria dar chance, porque isso que é o que o mundo quer. E se você acredita em Deus, se você é cristã, aí sim você tem que ainda se apegar mais na parábola dos talentos de Deus, que diz o seguinte: se você tem um talento, se você pode fazer algo de bom pro mundo, se você tem a percepção de como esse mundo é ruim e você tem a capacidade e a habilidade de fazer algo, é aí que você tem que fazer. Você não pode se deprimir, não pode ficar... Por isso que eu falo que a Bíblia é top, velho. É cheio de conhecimento bom, velho. A pessoa não tem que ter ódio do rico. A pessoa tem que desejar ser rica para ajudar o próximo. A pessoa não consegue perceber isso, velho. Velho.
prostrado diante disso. Então, quando ela fala, isso me dá dores físicas. De novo, eu entendo, gente, me deprime, mas hoje eu consigo usar isso como a minha motivação. E é por isso que com 30 anos, até os 30 anos, eu tenho 30 hoje, é por isso que eu ainda moro no Brasil. Muita gente fala assim pra mim, não, por que você Não parece que ela tem 30 anos, velho. ela tá morando no Brasil, né? E eu entendo quando as pessoas falam isso, e eu pretendo algum dia sair do Brasil também, já adianto aqui. Mas eu acho que o grande motivo de eu ainda morar no Brasil é que, sinceramente, eu acho muito fácil prosperar aqui. Porque ao invés de eu me deixar contaminar por esse ambiente péssimo, não, eu uso isso a meu favor. Eu falo, não, a média é muito ruim. As pessoas são burras, as pessoas são esquerdistas, as pessoas não sabem escrever, as pessoas não têm noção nenhuma do que falam. Eu não sou assim. Eu tenho a obrigação de prosperar. E eu vou fazer por onde? É o que eu sempre falo, vou dar um exemplo no mercado financeiro. O nível de analista financeiro no Brasil, não necessariamente analista, a gente trabalha em banco, em corretoras, é uma galera tão burra, mas tão fraca, que assim, cara, que eu acho muito fácil. Se sendo um cliente aqui, eu e o gerente do banco, e eu, o cliente do gerente do banco, eu janto esse cara. Esses dias um cara de um grande banco, que eu não vou falar o nome porque minha advogada não deixa, falou pro cliente que mandar dinheiro pra fora do Brasil era ilegal. É nesse nível de jumentice, de Caraca, velho, até eu que não tenho estudo de economia, essas coisas foda, velho, percebo que você ter segurança com o seu dinheiro. Imagina o pessoal, o governo nosso, mediocridade. Falou pro cara, não manda porque não é certo você mandar dinheiro pra fora do Brasil, tem que tomar cuidado com essas coisas de offshore. Olha o nível de mediocridade, de jumentice, de burrice. E é um cara desse que... Véi, se eu fosse rico, é lógico que eu não ia deixar meu dinheiro aqui no Brasil, velho. Governo socialista e comunista, eles roubam você na tora. Tá ali te atendendo num banco. Então eu sou muito acima da média, gente. De novo, não por ser extraordinária, mas porque a média é muito ruim e justamente por isso eu acho muito fácil prosperar. Talvez se eu estivesse nos Estados Unidos, eu acho que eu iria prosperar de toda forma, tá? Porque modéstia à parte, eu sou muito boa no que eu faço. Mas talvez seria mais difícil, porque a média das pessoas ali, eu vejo até comparando aí, por exemplo, Financial Advisor, ou a quantidade de carteiras que eles têm sob gestão, o nível de cliente que eles atendem, eu acho que a concorrência seria muito maior. No Brasil eu não tenho concorrência. E, gente, no Brasil não há concorrência. Isso não é só no mercado financeiro, em qualquer coisa que você fizer. Gente, eu tô com uma dificuldade absurda de achar um bom pintor pro meu escritório. Assim, se você quiser me contratar, eu não sou pintor não, mas eu posso fazer umas artes bacanas pra você, hein? Eu já fiz uma porrada de arte aí pros outros, pra parede, pra pessoa adesivar. Então, se precisar, manda a guarda, me chama! Quero fazer umas ilustrações pra você, ó. Bom demais, hein? Já tá aí meu currículo aí pra você já. Eu não tô falando de serviços que demandam uma capacidade intelectual e muitos anos de estudo. Não, eu tô falando de serviços pintor, manicure, faxineira. Eu tive 5 antes de achar a Maria, porque as vagabundas que limpavam, que iam fazer faxina, faziam tudo errado. Agora que eu achei a Maria, eu não solto a Maria por nada. Eu não largo a Maria por nada. Por quê? E eu tenho certeza que a Maria, entre as faxineiras, ela ganha muito acima da média. Tá sempre com a agenda lotada. Eu indico ela para todo mundo, mas por quê? Porque ela faz um serviço melhor que a média. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho muita dificuldade de achar bons prestadores de serviço no Brasil. Só que ao invés disso me desanimar, como essa moça aqui colocou, e que, de novo, eu entendo, eu também já estive desanimada, mas eu me treinei para olhar isso e falar: não, eu não vou esmorecer, eu não vou ser que nem essas pessoas. Porque é isso que a sociedade brasileira quer, é isso que as pessoas no Brasil querem. É te ver pra baixo, é te ver ser mais um, é te ver ali fracassando, ser que nem eles. O Olavo dava aquele exemplo do caranguejo no balde, né? Que vê um subindo ali, um caranguejo subindo, o outro tenta puxar pra baixo. Essa é a sociedade brasileira. Mas você não pode entrar nesse jogo e nem se deixar abalar porque você ficou sozinho, porque algum esquerdista amigo seu te deixou pra trás. Não se deixa abalar por causa disso. Esse mesmo cliente meu, ele tava me falando que
ele também, a filha dele, na verdade eu tava falando pro Thiago, meu marido, mas ele tava contando que a filha dele na escola tinha tipo uma atividade assim de ranking entre os alunos e parece que a filha dele nunca ficava nos primeiros lugares, nunca conseguia atingir lá a pontuação. E aí, passou alguns meses e aí, na primeira vez que ela conseguiu atingir, todo mundo da sala começou a bater palma, fez a maior festa. Por quê? Porque essa é a grande diferença entre a cultura americana e essa cultura brasileira marxista. A cultura americana, um quer ver o outro prosperar. Se você vê um amigo seu prosperando, você quer também fazer parte daquilo, você quer ajudar. Existe uma cultura empreendedora muito forte. No Brasil não existe essa cultura, existe a cultura de ser funça, de passar em concurso público, e aí a pessoa que enriquece fica metida, e fica não sei o quê, ou então tá fazendo coisa errada. É isso, Brasil é isso. Mas você tem que aprender a não... Fala, meu camarada. Opa. Ou não, tô gravando vídeo. Ligar para esse tipo de coisa. Podem falar o que quiser, pensem o que quiser. Olha... Gravando pro YouTube. Eu acho que o grande benefício que a maturidade traz é você só se importar com o julgamento. Oi? Sai, mas eu edito lá na hora. Tá acabando já? Julgamento dos bons. Você precisa selecionar poucas pessoas que realmente a opinião conta. É isso. E olhe lá, se você não tem essas pessoas, então pense no julgamento de Deus. Esse julgamento é o mais importante. O julgamento das pessoas não faz diferença nenhuma na sua vida. E aí, como é que você se sente em relação ao Brasil? O Brasil te desanima? E de novo, tá? Não tô falando que o Brasil é bom. Inclusive, eu pretendo sair do Brasil em algum momento. Eu acho que a gente também não pode se deixar só ficar na angústia e não fazer nada. Eu sou super a favor que se você tem uma dupla cidadania, corra atrás de uma dupla cidadania, corra atrás de um visto americano, ou então de morar em algum outro lugar. Se você não tem essa condição ou esse plano na vida, comece pelo seu dinheiro, mande seu dinheiro para fora, boa parte do seu patrimônio fora do Brasil. Eu não sou contra as pessoas que saem do Brasil. Inclusive, eu pretendo sair em breve. Mas o que eu quero dizer para quem fica, não desanime. Porque é diante de toda essa desgraça que você pode realmente fazer alguma coisa boa, que você pode prestar um serviço acima da média e prosperar. Essa é a forma que eu penso, eu realmente falo isso pro bem de vocês. Eu quero ver vocês crescendo, ver vocês prosperando. Eu adoro quando vocês me mandam mensagem assim, que vocês fizeram alguma coisa porque eu falei, compraram alguma coisa, tomaram uma atitude na vida ou se inspiraram em mim de alguma forma. Eu realmente falo isso porque é assim que eu vejo e é assim que eu acordo todos os dias pensando em dar o meu melhor, mas nunca me deixar desanimar, mesmo com um monte de esquerdista, mesmo com bandido que não acontece nada, que não responde pelos seus crimes, mesmo com toda a crise institucional no Brasil. É justamente aí que a nossa força é testada. É aí que a gente tem que provar e fazer a diferença. E existem pessoas boas e bons empreendedores mesmo nesse contexto. E se você ficou comigo até o final, comente um eu fiquei e comente também como que você se sente em relação ao Brasil. Você concorda comigo? Você acha que é possível você usar toda essa cultura, esse ambiente degradante? Você acha que dá para usar pro lado positivo? Eu acho que eu consegui canalizar isso na minha vida. E, gente, em várias situações, assim, você tá puto, você tá angustiado, cara, vai na academia, sei lá, corre 1 hora na esteira, tenta canalizar isso pra uma coisa produtiva na sua vida. Vai ler um livro, você já vai estar acima da média, que o brasileiro médio lê o quê? Lê livro de colorir para adultos, entendeu? O fato, quando você se coloca acima da média e reconhece que, não, eu sou pica, eu sou acima da média, nada pode te parar. E não se preocupe com aqueles que te falam que você é arrogante, que isso e aquilo, porque todo mundo no Brasil, todo mundo que é bem sucedido é chamado de arrogante. Isso faz parte dessa cultura marxista, essa cultura empobrecedora que existe no Brasil. Até mesmo dentro da Igreja Católica existe muito esquerdista. Eu li um livro recentemente chamado O Chamado do Empreendedor, O Chamado
empreendedor de um padre, ele fala exatamente isso, como o lucro, ele é demonizado pela própria igreja, em muitos casos, por alguns padres, e ele como padre, e ele é bem conhecedor de escola austríaca, de economia, ele fala como que isso não faz o menor sentido, porque se Deus te deu, ele cita exatamente esse exemplo, se Deus te deu a habilidade, por exemplo, de trabalhar com bolsa de valores, se você não usa essa habilidade, você está enterrando os talentos que Deus te deu. Então você deve sim, se você tem talento para negócios, você deve sim usar isso e aproveitar isso que Deus te deu. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo. Isso aí, galera. Essa Curte, maquininha da compartilha. Infinity Pay é o upgrade que o Curta e compartilha. Bora pra cima.